Hoje nós vamos continuar nossa aula de religião, certo? Falando hoje sobre o judaísmo messiânico. Vocês encontram um texto relacionado à nossa aula de hoje nas páginas 87 e 88 do livro de vocês, tá bom? E na sequência tem uma atividade, mas vamos primeiro entender o que é esse judaísmo messiânico, não é? Ele surgiu, na verdade é um termo que surgiu nos Estados Unidos, lá pelos anos de 1970, que foi derivado do hebreu, né, do cristianismo que estava nesse território no século XIX. A ideia é trazer esses judeus originais para o cristianismo, tentando mostrar para eles que o Messias é Jesus, certo? Aquele que eles estavam esperando é Jesus, certo? E é importante comentar que o judaísmo de origem, ele não considera o judaísmo messiânico como o judaísmo verdadeiro. Para eles é uma seita, é uma raiz que difere deles. E eles não consideram como do mesmo. A ideia deles é chegar nos judeus e falar para eles o seguinte: vocês não precisam abandonar a sua cultura, a sua vida, as suas festas, tudo aquilo que é valor cultural para vocês. Vocês não precisam abandonar isso. E vocês podem vir para o cristianismo e descobrir que nós estamos falando de Jesus como nosso Messias e que ele já veio e que você não precisa abandonar a sua vida como judeu para chegar até a gente. Essa é a ideia principal. E eles não costumam utilizar o nome de cristãos porque traz à memória para eles a perseguição que alguns cristãos fizeram com os judeus. Então, para eles, ser chamado de cristão pode parecer um pouco estranho e até ofensivo por causa desse ódio e perseguição que os judeus sofreram por causa do cristianismo. Então, você não vai ver o judaísmo messiânico dizendo que eles são cristãos. Então, esse movimento ele nasceu com a ideia de trazer os judeus para o cristianismo sem abandonar todo o seu modelo cultural de viver, né? Toda a sua cultura, toda a sua riqueza cultural. E isso, certo? Ok, se fosse só isso, ok, certo? Não teria problema, mas tem algumas versões e alguns movimentos, inclusive no Brasil, só que eles passam um pouco da linha. Eles acabam trazendo os elementos judaicos não somente como valor de cultura para ajudar os judeus, mas como uma imposição de que esse valor traria a salvação para eles e que isso seria voltar às raízes do verdadeiro cristianismo. Então, viver esse cristianismo verdadeiro que a gente abandonou, tirando todos esses valores culturais. Então, eles passam dessa linha. Uma coisa é se chegar para um povo e dizer que eles não precisam abandonar a sua cultura, que eles podem viver ainda com as festas, ainda com as roupas e tudo mais, certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é impor esse modelo cultural como necessidade para a salvação de outras pessoas que nem conhecem essa cultura, que nem conhecem esses valores, que é o caso dos judaizantes, certo? Alguns movimentos judaizantes, eles passam da linha e chegam a esse ponto, certo? E a cultura judaica, gente, ela é muito bonita. Às vezes o apego que se tem à cultura judaica é muito rica em detalhes, certo? Em costumes, tradições, símbolos, certo? Então, é uma coisa para se valorizar, não é? Tem toda essa questão aí. Mas existe um problema em falar que, que voltar ao evangelho do cristianismo original, que a gente precisa voltar a esse modelo para viver o cristianismo de verdade. Então, falando desses problemas que o messianismo tem, certo? Voltando para o judaísmo messiânico original, o que eles próprios dizem é que o documento sobre eles diz que a ideia da religião, né, falado em primeiro lugar pelos verdadeiros judeus e não tem qualquer finalidade de transformar um gentio em um judeu. Entende-se que a missão deles não é transformar de qualquer forma a identidade dos gentios, mas sim confirmar a identidade do judeu, certo? E em alguns momentos esses judeus sofreram grandes perseguições. No Brasil, por exemplo, nós temos alguns modelos, certo, disso, através do Ministério e o Monte de Sião, né? Então tem alguns problemas para falar a modo como eles atuam, né? Isso é o que eles dizem nos documentos deles, que eles não são, né? Eles dizem que não defendem, em hipótese alguma, a anulação ou a destruição do cristianismo como instituição, que eles defendem a restauração do cristianismo que se desviou das Sagradas Escrituras, né? Então, eles tentam voltar também para o cristianismo
de origem, certo? E que não se deve pôr colocar aí uma imposição, certo? Pôr essa imposição. E para finalizar, certo, o nosso conteúdo, de acordo com todas as correntes proféticas, o Messias esperado diz que ele seria o descendente do rei Davi. E Jesus, de fato, era deste clã, né? Por parte de José. Se seu destino seria nascer é, como filho de José, morrer pela remissão dos pecados da humanidade, ressuscitar e restaurar o reino de Davi e trazer paz a todos os povos, a promessa feita desde os patriarcas cumpriu-se em Jesus, o profeta que exerceu o seu mistério no século I. Já Já para os judeus, os judeus messiânicos, né, e o Asca, não veio estabelecer uma nova religião, mas sim promover a fé em Deus, da aliança, segundo as palavras de Mateus. E não via abolir, mas dar-lhe em pleno cumprimento. Ainda para os judeus messiânicos, eles reconhecem que o Novo Testamento não substitui as escrituras hebraicas e que os judeus convertidos não passaram a fazer parte de uma nova religião, como prega o cristianismo do século II em diante. Eles não foram convertidos, mas eles permanecem judeus, como era o próprio Iasca e sua família e os seus primeiros seguidores, que não deixaram de ser religiosos, apenas acrescentaram ao judaísmo a crença em Jesus, o Messias. E nos anos 70, aproximadamente, após a destruição de Jerusalém e a dispersão dos judeus pelo mundo, os seguidores de Huasca romperam com o judaísmo ortodoxo e multiplicaram-se em várias outras seitas cristãs. Então, de acordo com todo esse nosso estudo, há essa divergência, certos pontos positivos, os pontos negativos, a questão das versões diferentes sobre o judaísmo messiânico, certo? Da não aceitação enquanto cristãos, do papel do cristianismo diante dessas situações e lembrando mais uma vez que é uma cultura bastante rica e que merece sim ser preservada e que é apenas digamos que um dos caminhos do judaísmo, o judaísmo messiânico, certo? Assim como no cristianismo existem várias outras seitas e segmentos, no judaísmo também tem, certo? Então a nossa aula de hoje foi isso. Tem uma atividade, essa atividade é de interpretação textual, então vocês precisam ler o texto para responder de acordo com o texto e de acordo com o seu entendimento pelo texto. O assunto trabalhado no texto também é um assunto que foi estudado hoje na nossa aula, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida sobre a atividade ou sobre o conteúdo deve ser escrito nos fóruns da disciplina, tá bom? E eu estarei lá disposta a ajudar vocês da melhor forma possível. Então, tchau, tchau!